Segundo é dia de crise, e crise nunca espera. É por isso que toda semana a gente está aqui para falar dos choques que movem a economia mundial e que de alguma forma afeta o seu bolso. E para começar o vídeo de hoje, eu quero te fazer uma provocação. Já parou para pensar o que aconteceria se o dólar deixasse de ser a moeda mais importante do mundo? Como ficariam os preços das commodities, o comércio internacional e as dívidas dos países? E até o valor do real no seu bolso? Essa é uma questão que intriga economistas, políticos e também investidores há décadas. Não é apenas um exercício de imaginação. Hoje, há sinais claros que a hegemonia do dólar está sendo contestada. Mas para entender como chegamos até aqui, precisamos voltar um tempo, porque a moeda dominante do planeta nem sempre foi o dólar. Durante boa parte do século XIX e início do século XX, nessa época a Inglaterra era o coração financeiro do mundo. A libra esterlina representava cerca de 80% das reservas monetárias globais. Isso significava que os bancos centrais guardavam libras para pagar importações, honrar dívidas externas e também intervir em seus câmbios, como também na economia. Londres era o grande centro financeiro internacional, com bancos sofisticados, uma rede de crédito espalhada por todos os continentes e a confiança absoluta nos papéis emitidos pelo Reino Unido. Essa força vinha diretamente do Império Britânico, que controlava territórios estratégicos como a Índia, o Egito, partes da África, além das rotas marítimas essenciais. Era também o maior exportador de capital, financiava ferrovias, portos, obras de infraestrutura em diversos países e também se ajudava a consolidar a dependência da libra como moeda de referência. Mas a história mostra que a hegemonia de uma moeda está sempre ligada ao poder do seu país emissor. E com a chegada da Primeira Guerra Mundial, essa força começou a ruir. Para sustentar os gastos militares, os países europeus abandonaram o padrão ouro, o sistema no qual a moeda tinha uma conversão direta com ouro e também uma taxa fixa. Esse mecanismo impunha disciplina, porque os governos precisavam manter reserva em ouro e não podia simplesmente imprimir dinheiro sem lastro. Mas em tempo de guerra, essa regra foi quebrada. A emissão descontrolada gerou inflação e também perdeu a confiança internacional nas moedas europeias. Enquanto a Europa sangrava nos campos de batalha, os Estados Unidos seguiam em outra direção. Eles exportavam armas, alimentos, suprimentos para aliados e em troca recebia ouro por esses trabalhos prestados. E por conta dessas movimentações, no final da guerra, os Estados Unidos já detinham grande parte das reservas globais de ouro. Esse movimento se intensificou ainda mais durante a Segunda Guerra Mundial. A Europa na época estava devastada. Cidades estavam arruinadas, indústrias foram destruídas e a economia também arrasada. Mais uma vez, os Estados Unidos venderam equipamentos, veículos, aviões e suprimentos aos aliados e em troca acumularam ainda mais ouro. E ao final do conflito, os Estados Unidos controlavam cerca de 70% das reservas mundiais. Esse cenário abriu um caminho para uma mudança estrutural na ordem financeira internacional. Por conta dos Estados Unidos se tornar o grande credor internacional, teve um movimento muito importante também no padrão do dólar, porque em julho de 1944, representantes de cerca de 44 países se reuniram em Bretton Woods, nos Estados Unidos. A guerra não tinha acabado, mas todos já pensavam no futuro da economia global. O objetivo era claro, evitar as guerras cambiais e a instabilidade financeira que marcava as décadas anteriores. A solução foi o padrão ouro-dólar, ou seja, todas as moedas ficariam atreladas à moeda americana e o dólar seria conversível em ouro a uma taxa fixa de 35 dólares por onça. Em outras palavras, o dólar se tornaria a nova âncora monetária porque só os Estados Unidos tinham reserva suficiente para sustentar esse papel. Então lembra que os Estados Unidos recebia grande parte dos seus trabalhos na Primeira e Segunda Guerra Mundial em ouro, então acaba que o Fed, que é o Banco Central americano, ele conseguiu juntar uma quantidade muito importante do ouro. Então isso também ajudou nesse acordo do laço dólar-ouro. E além disso, naquele momento, surgiram duas instituições muito importantes. O primeiro foi o Fundo Monetário Internacional, o FMI, que ele tinha o objetivo de estabilizar os sistemas de empréstimos a países com dificuldade. E o outro era o Banco Mundial, que também tinha uma ideia de financiar e reconstruir o desenvolvimento de algumas nações que estavam passando por esses problemas naquele momento. E o resultado imediato foi colocar o dólar no centro das finanças internacionais. Nos anos de 1950 e 1960, esse sistema funcionou relativamente bem. O dólar virou um sinônimo de estabilidade, confiança e liquidez. Em 1970, cerca de 85% das reservas internacionais estavam em dólar, um domínio quase incontestável. Mas por trás dessa solidez, havia algumas rachaduras. O problema na época era simples. Para manter o padrão ouro-dólar, os Estados Unidos precisavam garantir que cada dólar emitido pudesse ser trocado por ouro até 35 dólares a onça. Só que o país começou a gastar muito mais do que podia sustentar. De um lado, bilhões foram consumidos pela Guerra do Vietnã e do outro, programas sociais e de infraestrutura da chamada Grande Sociedade, do presidente Lyndon Johnson. Resultado, déficits fiscais crescentes, uma enxurrada de dólares circulando pelo mundo sem o correspondente em ouro. Esse dilema
sistema foi descrito pelo economista belga Robert Triffen no famoso paradoxo de Triffen. Para o dólar cumprir seu papel global, os Estados Unidos precisavam inundar o planeta com liquidez. Mas quanto mais dólares em circulação, menor confiança de que eles seriam de fato conversíveis em ouro. Na década de 1960, países como França e Alemanha começaram a duvidar da sustentabilidade do sistema. Na época, o presidente francês Charles de Gaulle foi um dos mais críticos. Chegou a enviar navios aos Estados Unidos para trocar dólares por ouro, exigindo a conversão prometida. Em 1971, a situação começou a ficar insustentável. As reservas de ouro americanas caíram cerca de 70% em relação ao auge do pós-guerra. Foi então que o presidente Richard Nixon tomou uma decisão histórica. Ele suspendeu de forma unilateral a conversabilidade do dólar em ouro. Esse episódio ficou conhecido como Nixon Shock, e de repente o dólar já não era mais uma moeda lastreada em ouro. Ele passava a ser puramente uma moeda fiduciária, ou seja, emitida apenas pelo Banco Central sem a parte de lastrear um ativo de valor. E na época também era sustentado apenas pela confiança no poder econômico, político e militar dos Estados Unidos. Esse foi o fim oficial do sistema de Bretton Woods e o início da era dos câmbios flutuantes, em que os valores da moeda passaram a ser definidos pela oferta e demanda nos mercados internacionais. E naquela conjuntura, o choque foi enorme, mas surpreendentemente, em vez de perder espaço, o dólar se consolidou ainda mais. A partir desse momento, a moeda americana passou a usufruir do chamado privilégio exorbitante. Esse privilégio se manifesta de várias formas. A primeira é o mercado de títulos do Tesouro Americano. Hoje, os investidores estrangeiros detêm mais de 9 trilhões de dólares em treasuries, cerca de 1/3 de toda a dívida dos Estados Unidos. E eles são tão seguros que em tempos de crise, governos, bancos centrais e investidores correm para eles como se fosse um porto seguro. E a segunda forma é o comércio internacional. Quase todas as commodities, aí eu queria dar um exemplo, como petróleo, gás, soja, minério de ferro, são cotadas em dólar. E esse arranjo foi reforçado nos anos 70, quando os Estados Unidos firmaram acordos com a Arábia Saudita para que o petróleo fosse negociado de forma exclusiva em dólar. E assim nasceu o petrodólar, que ampliou ainda mais a centralidade da moeda americana. E a terceira forma é o sistema financeiro global. Estima-se que cerca de 60% das dívidas internacionais estejam denominadas em dólar. Empresas e governos recorrem a ele para emitir títulos, captar recursos e também realizar investimentos. E, obviamente, isso cria uma dependência estrutural. E porque mesmo quando dois países não usam dólar internamente, acaba se valendo dele como intermediário. E aqui tem um ponto essencial, até uma curiosidade, porque o dólar ele é chamado de uma moeda, entre aspas, veículo. Porque imagina um exportador brasileiro vendendo soja para a Indonésia. O Brasil opera em reais e a Indonésia em rúpias. Em vez de converter diretamente uma moeda na outra, ambas as partes recorrem ao dólar, convertendo reais em dólares e dólares em rúpias. E a transação ganha liquidez, confiança e também velocidade. E aqui eu queria colocar alguns dados, porque segundo o Banco de Compensações Internacionais, quase 88% de todas as transações cambiais no mundo envolvem dólar. Em reservas internacionais, por exemplo, ele ainda responde por quase 58% do total global, contra pouco mais de 20% do euro e apenas 3% do yuan chinês. Esse domínio, porém, começou a ser desafiado à medida que o centro de gravidade da economia mundial se deslocava para o leste. E aqui eu queria colocar um contexto para vocês entenderem o movimento que está acontecendo agora no mundo. Se no século XIX o eixo do poder estava na Europa, como eu tinha falado no início do vídeo ali do Reino Unido, e no século XX migrou para os Estados Unidos depois da Primeira e Segunda Guerra, o século XXI mostra sinais claros de que a Ásia pode assumir esse protagonismo. E a China é o grande exemplo disso. Nas últimas décadas, o país construiu a maior base industrial do planeta. Hoje responde por uma fatia colossal da produção global de manufaturas e lidera também setores extremamente estratégicos, como eletrônicos, semicondutores, veículos elétricos e também energias renováveis. Mas ela não está sozinha. A Índia também cresce de forma acelerada, combinando o mercado consumidor gigante e também com avanços de tecnologias industriais, enquanto Coreia do Sul e Taiwan também são quase que insubstituíveis na produção de chips avançados. Ou seja, essa transformação cria uma economia muito mais multipolar. O comércio entre países em desenvolvimento cresce em ritmo acelerado e com ele surgem novas formas de transação que não passaram necessariamente pelo dólar. A China, por exemplo, vem firmando acordos de forma bilaterais para ampliar o uso do yuan. E aqui eu queria colocar uma curiosidade, porque em 2023 a China fechou um pacto com o Brasil para facilitar o comércio em moedas locais, evitando também a dependência do dólar. Países africanos e também do Oriente Médio
Médio têm adotado estratégias quase que semelhantes. E esses movimentos ainda representam uma fatia pequena do comércio global, mas sinalizam uma tendência. Quanto mais forte se tornam outras economias, maior a pressão contra a hegemonia absoluta do dólar. Além disso, existe o componente geopolítico. As sanções aplicadas pelos Estados Unidos contra países como Rússia, Venezuela e Irã mostraram o poder do dólar como também uma arma de política externa. E quem é excluído do sistema financeiro global enfrenta dificuldades imensas para negociar e financiar suas atividades internas. Isso funciona como incentivo para que esses países criam mecanismos paralelos, reduzindo a dependência do dólar. E para entender como essa disputa se reflete no dia a dia, basta olhar para o índice DXY, criado em 1973, logo após o fim do Bretton Woods. Esse índice compara o dólar a uma cesta de moedas fortes, como o euro, iene, libra esterlina, dólar canadense, coroa sueca e franco suíço. Só que essa composição, a maior parte ainda é euro. E ele funciona como um termômetro de confiança global no dólar. Quando ele sobe, significa que existe uma valorização do dólar frente a outras moedas. E quando ele cai, indica a perda de força do dólar em relação às moedas mais envolvidas. E atualmente o DXY oscila na faixa de 98 a 99 pontos, refletindo uma estabilidade um pouco mais relativa. Mas por trás dessa calmaria, ele responde a fatores como política monetária do Federal Reserve, o famoso Fed, dados de inflação, produção industrial e também emprego dentro dos Estados Unidos, que é o famoso payroll. E aqui queria colocar também uma ótica mais de política monetária, porque sempre que o Fed eleva os juros, os investidores correm para aqueles títulos americanos fortalecendo o dólar. E quando o Fed sinaliza cortes, o apelo da moeda diminui. Esse comportamento é especialmente relevante para países exportadores de commodities como o Brasil. Quando o dólar se fortalece, o petróleo, a soja e o minério de ferro ficam mais caros em outras moedas, reduzindo a demanda global. E quando o dólar enfraquece, esses produtos ficam mais competitivos, ou seja, acompanhar o DXY não é apenas uma curiosidade acadêmica, mas é algo que pode impactar diretamente o agronegócio, a balança comercial e até o valor do real no bolso dos brasileiros. Mas se o dólar ainda reina de forma absoluta, não dá para ignorar que as pressões vêm minando a sua hegemonia. Nos anos de 1990 e 2000, ele representava mais de 70% das reservas globais. Hoje corresponde pouco mais de 58%. Ou seja, ele ainda é dominante, mas ele perdeu espaço para o euro, o iene e também em uma menor escala para o yuan chinês. Além disso, cada vez mais países buscam negociar em moedas locais sem usar o dólar como intermediário. O comércio sul-sul entre emergentes cresce de forma rápida e muitos desses fluxos já não passam pela moeda americana. Quanto mais descentralizado o mapa econômico, menor a dependência automática do dólar. E também não podemos esquecer das moedas digitais. China, Europa e até o Brasil avançaram também em versões digitais das suas moedas. Quem tem curiosidade também de saber em relação à moeda digital é o famoso Drex aqui do nosso real digital. Tem alguns vídeos também, eu vou deixar um card de um vídeo do Raul explicando um pouco mais do que seria o Drex na economia produtiva, né? Porque as pessoas ainda não têm um conhecimento 100% do que o Drex pode ajudar ou não na nossa economia. Então vou deixar esse card, acho muito interessante também acompanhar esse avanço do nosso Bacen em relação a essa nova metodologia de meios de troca, né? Ser mais líquido e também mais eficiente. Então, como a gente tinha falado no vídeo, mesmo o dólar sendo uma moeda forte, ele também tem seus momentos de enfraquecimento frente a outras moedas. E é justamente por isso que a gente acredita tanto na diversificação. Na UVP, mostramos como o investidor pode ir além do Brasil e além do dólar, construindo uma carteira realmente global. E isso pode ser feito por meio de ETFs internacionais, exposição a diferentes moedas, estratégias em bonds e também novas economias que estão crescendo. No fim das contas, um bom investidor é aquele que tem uma carteira descorrelacionada, eficiente e preparada para qualquer cenário de mercado. E é isso que garante proteção e também oportunidade de crescimento no longo prazo. E se você tem pelo menos R$300 mil para investir, é só digitar alvpcapital.com.br e conhecer mais uma solução da UVP, a UVP Consultoria. Agora a gente está mais estruturado e está atendendo todo mundo que tem mais de R$300 mil de patrimônio para investir. Então, se você quiser ser atendido pela equipe de alguns consultores desse canal, é só clicar no link da descrição ou digitar alvpcapital.com.br e preencher o formulário. Então, voltando ao vídeo, se essas moedas digitais ganharem escala, pode criar um sistema de pagamentos alternativo ao dominado pelo dólar e também pelo sistema SWIFT. Tudo isso pressiona o dólar, mas não significa seu fim. Ele continua firme por razões sólidas. O mercado de renda fixa nos Estados Unidos, ele é incomparável em relação à liquidez e segurança. A rede global de pagamentos ainda depende dele e a confiança acumulada ao longo de décadas faz com que, em momentos de pânico, o mundo corra para o dólar. Além disso, não existe hoje uma alternativa capaz de substituí-lo por completo. O yuan, por exemplo, o yuan
chinês, que é a moeda da China, ele enfrenta várias restrições de conversão e também falta de transparência. O euro, ele também sofre com divisões políticas e fiscais, porque imagina, o euro ele tá na zona do euro, então todo país dentro da zona do euro tem a sua particularidade. Então tem problemas fiscais, por exemplo, a Itália, a Grécia, a gente até falou um pouco sobre a Grécia, ou seja, mesmo que a moeda seja forte, às vezes você pode ter problemas internos dentro dos países e enfraquecer também o euro. E se a gente for pensar, as outras moedas são pequenas demais para oferecer liquidez global. Por isso o dólar pode até perder espaço de forma relativa, mas continua sendo a moeda dominante do planeta. Além disso, o que se desenha é um mundo cada vez mais multipolar em finanças, e o dólar deve seguir de forma dominante por muito tempo, mas ele enfrentará cada vez mais concorrência. Talvez não seja substituído de forma brusca, mas sim diluído em um sistema no qual outras moedas também terão espaço. A grande questão é, quem terá fôlego para desafiar de verdade o dólar? Será o yuan, caso a China decida abrir portas para o seu sistema financeiro? Será o euro, se a Europa finalmente superar suas divisões internas? Ou quem sabe no futuro não tão distante, até mesmo o Bitcoin, com sua promessa de descentralização? E agora eu pergunto para vocês, o que vocês acham? Estamos diante do início e do fim do dólar como moeda hegemônica ou apenas mais uma fase de ajustes na sua longa trajetória de poder? Deixa sua opinião aqui nos comentários, porque esse debate não é apenas para economista. Ele impacta os preços das commodities, da balança comercial e até o valor real no seu bolso. Então isso impacta diretamente a nossa vida. E se você curtiu esse vídeo, já deixa o like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. E a ideia aqui no segundo dia de crise é que a gente vai além das manchetes para explicar como a economia global impacta a sua vida. E nos vemos na próxima semana e até lá, forte abraço e cuidado com as crises. Até mais.